Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 2, versículo 1 ao 12. E depois nós vamos ler Mateus, do versículo 9, Mateus capítulo 9, do versículo 14 ao 17. Primeiro João. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ele falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos. E ali ficaram não muitos dias. Vamos agora para Mateus, do versículo 14 ao 17. Mateus 9, do versículo 14 ao 17. Vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Senhor, que nessa noite o Senhor traga sobre nós cura, que o Senhor traga sobre nós renovo, que o Senhor traga sobre nós, Senhor Deus, o transformar das nossas vidas, que Tu nos encha, Senhor Deus, nessa noite, e que possamos sair deste lugar, Senhor Deus, querendo mais de Ti, mais da Tua palavra, mais do Teu Espírito, mais do Senhor. Dá-nos sede, Senhor, dá-nos fome, para buscarmos o Senhor com todo o nosso coração. Amém. Nós estamos aqui diante de 2 textos que falam sobre casamento. E não é por acaso, e não é de forma aleatória que Jesus promove o seu primeiro milagre num casamento. E o casamento, ele é algo que é primordial na Bíblia. Se você for ler a Bíblia
é um grande casamento, né? Quando você percebe o povo de Israel saindo do Egito, e Moisés e Arão leva o povo até o Monte Sinai, e Deus desce até o Monte Sinai com as tábuas da lei. Ali é uma figura de um casamento, onde Deus se torna o Deus de Israel, e ali há uma aliança entre o povo de Israel e Deus. E vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E assim também a igreja está sendo preparada como noiva para as bodas do Cordeiro. Então, vamos dizer assim, o teodrama, o grande teatro da Bíblia é o casamento. E é nesse contexto de casamento que nós vamos falar sobre o jejum. Porque eu fui ler sobre o casamento judaico, é interessante que no dia do casamento, os noivos, eles jejuam. No dia do casamento, tanto a noiva quanto o noivo jejuam. E eles ficam separados um do outro durante uma semana. E eles entregam o jejum no dia do casamento. É a primeira refeição que eles fazem no casamento. Olha que coisa boa. Então, jejum e casamento tem tudo a ver. Jejum e casamento é algo que está casado um com o outro. E nós precisamos perceber nesse texto aqui, que nós vamos entender nesse texto alguns conceitos sobre o jejum. Qual que é a hora de jejuar? Porque não se jejua todas as horas. Tem uma hora específica para o jejum. E aqui o texto nos dá uma dica de quando é que eu devo jejuar. Num texto fala o seguinte: a hora que Maria vê que no casamento acaba o vinho, ela vira para Jesus e fala o seguinte: acabou o vinho. E Jesus vira para Maria: o que eu tenho a ver com isso? Não é chegada a minha hora, o que eu tenho a ver contigo, mulher? Mas também no outro texto, os fariseus e os discípulos de João viram para Jesus e falaram assim: olha, a gente jejua, mas a gente jejua muito. Os fariseus, eles jejuavam pelo menos 3 vezes na semana. Eu acho que nós vamos acabar sendo fariseu aqui na igreja, né? Acho que não, melhor não, né? Mas assim, eles jejuavam pelo menos 3 vezes na semana, nem sem falar dos discípulos de João, né? Porque João comia só gafanhoto e mel. Então, daí você já tira que João era o jejum em pessoa, né? Você olhava para o João, ele tinha cheiro de jejum. Então, eles viram para Jesus e falaram assim: olha, nós jejuamos muito, e os discípulos de João muito, mas parece que vocês só comem e bebem. Parece que vocês aí vivem em churrasco. Vocês estão assim meio comilão, meio fanfarrão. Como é que é esse negócio aí? Aí Jesus fala para eles: olha, como é que eles podem jejuar se o noivo não foi tirado ainda? Como é que os amigos do noivo jejuam, devem jejuar, se o noivo não foi tirado ainda do casamento? Essa mesma palavra que eu estou dando aqui hoje, nós trabalhamos no grupo de vida durante 2 semanas. Rapaz, foi cada polêmica.
E aí, Jesus fala assim, mas dias virão em que o noivo será tirado. Nesses dias, eles jejuarão. Então, por mais que aqui, um casal que acabou de casar, olha que delícia. Olha que coisa boa, olha o sorrisão do rapaz. Rapaz, mas o bicho chega a estar radiante, né? Que é isso? O casamento, ele é bem planejado. O casamento, ele precisa ser bem organizado. O casamento, quando tem noiva, meu irmão, que planeja o casamento já faz uns 10 anos. Né, Luiz? Tem noiva que planeja o casamento. Não, tô falando, talvez você conheça alguém, né? Que planeja o casamento faz uns 10 anos. E planeja tudo, e vai esticando, e sabe tudo que tem que ter no casamento. E pá. É os detalhes do casamento. Mas o que a gente ignora, que por mais que nós planejemos, por mais que nós organizemos, por mais que nós guardemos, por mais que a gente não conta com os imprevistos, a gente não conta que o vinho pode acabar. E quando a gente vai numa festa, a gente espera para a coisa mais importante da festa. E que é a coisa mais importante da festa, gente? Que é? Quando a gente vai numa festa, por exemplo, numa festa de aniversário, qual que é a coisa mais importante da festa? Hein, Eliane, qual que é a coisa mais importante da festa? Se você fizer uma festa lá na sua casa, o que eu vou ficar esperando? É o bolo. Eu quero saber do bolo, meu irmão. Rapaz, pode fazer a festa mais linda do mundo. Pode ter as comidas mais gostosas do mundo. Eu quero saber do bolo. E aí, quando o cidadão corta o bolo, acabou a festa. Né? Todo mundo vai embora. Rapaz, vira uma coceira para ir embora. Vira um negócio. Aí ele lembra. Rapaz, ficou na festa 4 horas. Aquele que come o bolo, ele lembra do compromisso que ele tinha. Não, é porque eu tenho um compromisso rápido e tal. Chega, e aí fica matula, né? Porque crente que é crente, come o bolo e leva matula. Né? Tem que levar o doce, tem que levar um negocinho. Não, que eu vou levar para minha mãe. A mãe nem viu o bolo. E no casamento judaico, a coisa mais importante é o noivo. Tirou o noivo, acabou a festa. Então, muitas vezes, meus queridos, quando o noivo é tirado, Jesus fala, naqueles dias, quando o noivo for tirado, eles jejuarão. Porque aí acabou a festa, acabou o milho, acabou a pipoca. Não tem mais festa depois que o noivo é tirado. Então, quando é que se jejua? Quando o noivo é tirado. Quando acaba o bolo, quando acaba o vinho, quando acaba a alegria. Quando acaba a alegria. E sabe uma coisa, queridos, que a gente precisa ter muito claro? É que Jesus fala para os discípulos o seguinte: olha, não tem condições de eu colocar remendo de pano novo em veste velha. E não tem condições de eu derramar vinho novo em odres velhos. Muitas vezes nós queremos ter práticas novas com a mentalidade velha. Muitas vezes nós queremos ter novas alegrias no nosso casamento, tendo atitudes erradas, atitudes velhas. E Jesus fala o seguinte: não tem como, eu preciso que vocês tenham uma nova mentalidade,
para que eu possa trazer uma nova alegria. Não tem como eu trazer algo novo para vocês, fariseus, porque vocês jejuam, mas vocês jejuam com a mentalidade errada. Vocês jejuam com a mentalidade incorreta. E a grande polêmica é o seguinte, que muitos de nós não queremos admitir que o nosso vinho acabou. Muitos de nós não queremos admitir que no meu relacionamento, no meu casamento, não tem mais vinho. Que na minha festa, o noivo já foi embora. Muitos de nós, queridos, falamos assim, querido, o noivo está na sua festa, aí a gente estufa o peito, dá aquele paz do Senhor, e fala, não, o noivo nunca saiu da minha festa, o noivo está sempre presente. Aí eu pergunto, então por que você está tão triste? Por que a sua vida não parece que tem noivo nela? Parece que o noivo parece que ao invés dele estar casando, parece que ele morreu. Porque a sua vida parece mais um velório do que um casamento. E muitos de nós, por causa da nossa religiosidade, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade, por causa da nossa prepotência e empáfia, nós não queremos admitir que não tem mais noivo na nossa festa. E que o vinho acabou. E que é tempo de jejuar. Que é tempo de humilhar. Que é tempo de olhar para as minhas vestes e ver que elas estão velhas. É tempo de olhar para os meus odres e de ver que eles já estão quase rachando. É tempo de olhar para mim mesmo e ver que eu não aguento mais a pressão da fermentação do Espírito em mim. Por quê? Porque eu sou carnal. Por quê? Porque a minha vida é mundana. Por quê? Porque os meus odres estão velhos. E porque o noivo já foi embora. Eu só tenho a lembrança dele, eu só tenho aquilo que ele disse há muito tempo atrás para mim, mas não tem vinho novo na minha vida. Quando é que eu preciso jejuar? É quando o noivo foi embora. Quando é que eu preciso chamar e falar para Jesus, olha, o vinho acabou? É quando o vinho acaba. Eu não posso fingir que o vinho ainda tem vinho. Muitas vezes queremos fazer remendos em nossos relacionamentos, sem primeiro mudar quem somos, ou como olhamos o mundo, e principalmente uns aos outros. Quero colocar novas práticas em estrutura de pensamento velha. Muitas vezes queremos colocar práticas cristãs em cima de gente que não nasceu de novo. Queridos, isso é algo muito sério. Muitas vezes nós queremos inculcar práticas em gente que não nasceu de novo. E eu quero dizer para vocês hoje aqui, é importante, é necessário, é essencial, para que você siga a sua caminhada cristã, que você nasça de novo. Porque sem nascer de novo, você está fingindo de ser alguém que você não é. Se você está jejuando, e por algum motivo você ainda não tem certeza da sua salvação, por algum motivo você não tem certeza que você nasceu de novo, eu te aconselho, jejue e peça a Deus que te salve.
Peça a Deus: Senhor, faz eu nascer de novo. Eu quero ter a alegria da salvação. Eu preciso conhecer a alegria da salvação. Porque não se coloca vinho novo em odre velho. Muitas das nossas igrejas hoje está tentando colocar práticas cristãs em gente que não nasceu de novo. Muitos dos nossos pastores estão tentando pastorear serpente, mas não se pastoreia serpente, se pastoreia ovelha. Os jovens dessa igreja precisam entender que cristianismo não é religião. Cristianismo é o senhorio de Cristo sobre a sua vida. É o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Ah, mas eu aceitei a Jesus como meu Salvador, mas ainda não senti que Ele é meu Senhor. Então você não está salvo. Sabe por quê? Porque o mesmo evangelho que é pregado que Ele é o seu Salvador, é o mesmo que é pregado que Ele é o seu Senhor. Não tem como você aceitar um Jesus que te salva e que não manda em você. Não manda na sua vida. Não é Senhor da sua vida. Esse evangelho que só te leva para o céu, mas não te faz ajoelhar, é um evangelho falso. Não se coloca vinho novo em odre velho. Precisamos admitir que o noivo foi embora. Precisamos admitir que o vinho acabou. Precisamos admitir que não somos odres novos e que a nossa roupa está velha. Não adianta usar os mesmos odres. Não adianta querer remendar a roupa velha. Por isso, nós estamos jejuando. Nós como igreja, nós estamos jejuando, porque nós entendemos que Deus quer derramar sobre essa igreja vinho novo. Nós como igreja estamos jejuando, nós homens, nós mulheres, nós jovens, todos nós estamos jejuando, porque nós entendemos que é tempo de Deus derramar vinho novo sobre todos nós. Nós queremos ver o mover do Espírito Santo, o mover da presença de Deus, não somente em nossas canções, ou nos nossos ajuntamentos, mas queremos ver o mover do Espírito Santo nos nossos lares, nos nossos filhos, nos nossos casamentos, nas nossas esposas, em todos os lugares, nos nossos trabalhos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos do transformar do Espírito Santo na nossa estrutura. Por isso, nós estamos jejuando. Eu preciso jejuar porque a minha estrutura não é adequada ao novo de Deus. Um odre que uma vez foi utilizado para conter o vinho, ele não aguenta a pressão e a fermentação de um vinho novo. Preciso ser um odre novo. E aqui, meus queridos, é algo interessante que a gente foi descobrindo, porque o odre, ele é feito da pele de um animal. O odre, você mata o boi, você tira a pele do boi, deixa essa pele curtir e depois costura e coloca o vinho. Como a pele é nova, nunca foi usada antes, então o vinho novo colocado nesse odre novo, ele fermenta, começa um processo de fermentação, e porque a pele é nova, ela laceia, ela aguenta a pressão do vinho, da fermentação do vinho. Mas depois que ela envelhece, ela não aguenta um novo processo de fermentação. E é interessante que no casamento, quando Jesus olha, ele vê o quê? 6
O quê? O que é talha? O que é talha? Hã? Talha são vasos. São vasos de pedra. São pedras talhadas. Então, por isso que chama talha. São pedras talhadas. E é interessante que eram vasos muito grandes, porque eles cabiam de 80 a 120 litros. Então, Jesus manda encher esses vasos de pedra. Pergunta: como é que eu faço pedra? Timóteo, como é que eu faço pedra? Você que é um cara inteligente. Como é que eu faço pedra? Alguém sabe aí? O processo de fazer pedra? Não tem. Não existe fazer pedra. Eu consigo reproduzir um boi, mas eu não consigo fazer uma pedra. Só quem faz pedra é Deus. Então, quando nós precisamos, não somente que Deus nos transforme, nós precisamos que Deus nos faça o quê? Uma nova estrutura, uma nova natureza. Tanto é que Jesus, quando vira para Pedro, e Pedro fala para ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele vira para Pedro: Simão Barjonas, não foi carne e sangue que te revelou quem eu sou, mas porque o meu Pai que está no céu te revelou quem eu sou, o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo, e por causa dessa revelação, essa revelação te fará uma nova criatura, te fará uma nova estrutura, te darei uma nova identidade. Por isso, a partir de agora, tu não serás chamado só Simão, você será Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa estrutura, sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja. Então nós precisamos que Deus transforme a nossa estrutura em uma estrutura celestial, que só Deus faz, que só Deus transforma. É uma estrutura, é uma identidade, é um vaso de pedra. E Jesus manda encher os vasos de pedra. E é interessante que eu perguntei isso no grupo de vida. Aí uma das pessoas falou assim: a pedra não expande. E é verdade, a pedra não expande com a fermentação do vinho. E eu fiquei olhando, rapaz, eu não tinha pensado nisso. A pedra não expande, somente alguém que tem o espírito recriado, somente alguém que provou o novo nascimento, consegue aguentar a pressão do Espírito Santo de Deus fermentando dentro dele e não se quebrar. Porque aquele que nasce de novo é para aguentar pressão. Nessa muralha. É para aguentar pressão. Por quê? Porque a palavra traz perseguição. A palavra traz pressão. E Jesus pede para encher aquelas talhas. Jesus pede para encher aqueles vasos. Então eu preciso ser, e ele pede para encher as talhas até onde? Para encher quanto? Até onde? É para encher até o talo, é para encher até a tampa, é para ser cheio até não caber mais. Vamos voltar lá para o texto. E eles a encheram totalmente. Tem versão que fala, e eles a encheram até a tampa. Eu preciso ser alguém que tem uma nova estrutura. Mas tendo essa nova estrutura não pode estar vazia, ela precisa ser cheia. Então eu preciso ser cheio da água.
E o que é a água? A água, o que é a água? A água é o Espírito do Senhor, e a água é a palavra de Deus. Eu preciso ser cheio da palavra de Deus. Então, uma sugestão para você, nos seus dias de jejum, esvazie o seu estômago e encha o seu espírito. Enche o seu espírito da palavra. Faça pazes, faz as pazes com a Bíblia. Leia, salmodie, cante, se encha do Espírito Santo. Larga a internet. Larga as redes sociais. Larga o Netflix. Larga tudo. Nós sugerimos para os nossos jovens, eles estão jejuando, e toda semana eles estão jejuando alguma coisa. Semana passada eles jejuaram uma refeição, todos os dias, e essa semana nós sugerimos para eles jejuarem a internet. Rapaz, acho que eles falaram, não, deixa que eu jejuo 3 refeições. Não, eu jejuo 3 refeições, eu paro de comer para o resto da vida, mas a internet não. Mas nós vamos jejuar a internet. Por quê? Não é internet para estudar, não é internet para aquilo que você precisa fazer para os seus estudos, não, viu, mães? Pais, para estudar pode. Mas é a internet para aquilo que não serve. Por exemplo, meus irmãos, muitos dos nossos filhos, a probabilidade deles ter TDAH é muito forte. Por quê? Porque a atenção deles é tomada por tudo que está à volta deles. E a atenção deles só está aqui, ó. E eu preciso prestar atenção naquilo que Deus precisa falar comigo. Eu preciso prestar atenção naquilo que o Senhor quer falar no meu coração. Eu só posso ser cheio se eu ouvir a voz de Deus. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor despedaça muralhas. Então, somente a voz do Senhor pode transformar a minha vida, mas eu só posso ser transformado se eu a ouvir. Se eu estiver prestando atenção em outra coisa, eu não ouço a voz do Senhor. Então, no seu jejum, o que eu sugiro para você? Tire o excesso de informação. Tire as redes sociais, tire a internet, mas coloque profundidade, coloque inteireza de coração, coloque uma vida inteira com Deus, gaste tempo com Deus, para que você seja cheio. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, fala o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos. Sou eu que me encho do Espírito. Não é o Espírito que me enche, não. Eu me encho do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Quer ser cheio do Espírito? Cante, ore, leia, sujeite-se, entre na pessoa de Jesus, e deixe a pessoa de Jesus borbulhar dentro de você. Amém? E por último, eu quero fazer uma pergunta. A Bíblia fala que quando o mestre de sala tomou um pouco daquela água, ele ficou surpreendido. Por quê? Porque era o melhor vinho que se tinha na festa. Então a pergunta é: qual foi o momento em que a água transformou-se em vinho?
Qual foi o momento? Na hora que o cara foi tomar? Quem acha que a água transformou em vinho lá no pote? Quando os caras estavam colocando a água, foi transformando em vinho. Quem acha que foi enquanto o servente foi levando a água para o mestre-sala? Quem não está aqui? E isso é algo que foi maravilhoso, a gente compartilhando lá no grupo. Foi algo que abriu a nossa mente. Por quê? Porque foi no tirar a água e levar a água para o servente. Enquanto ele estava levando, a água estava sendo transformada em vinho. Por quê? Porque a água só é transformada em vinho quando eu compartilho ela. Se eu deixo a água parada dentro da talha, ela choca. Se eu deixo a água parada dentro de mim, ela choca. Mas quando eu compartilho aquilo que Deus coloca na minha vida, mas quando eu entrego para o outro aquilo que Deus coloca na minha vida, quando eu dou para o outro aquilo que Deus coloca na minha vida, mas isso é maravilhoso. Por quê? Porque aquilo é transformado em vinho, e aquela água que é apenas palavra revelada em mim, transforma-se em alegria para as pessoas, transforma em alegria não somente para as pessoas, mas transforma em alegria para mim também, e o noivo está de volta. O noivo é colocado de volta. O noivo está de volta. Sabe por quê? Porque a alegria só é completa quando eu compartilho. A alegria do Evangelho só pode ser completa quando eu dou. Não é quando eu retenho. Encha-se do Espírito, mas deixa o Espírito borbulhar para outras pessoas, para que esse Espírito seja transformado em alegria aonde você for. Na sua casa, marido, encha-se do Espírito, mas deixa o Espírito transbordar sobre a sua esposa. A mesma coisa a esposa. Encha-se do Espírito, mas deixa o Espírito transbordar para o seu marido, para os seus filhos. Porque quando eu dou, é que acontece o milagre. Quando eu compartilho, é que acontece o milagre. Pode subir, querido. Quando eu entrego, quando eu me dou, e é algo interessante. Esses dias eu estava conversando com um amigo, e ele virando para mim, rapaz, eu não sou muito de sentir inveja não, viu? Eu não sou assim, muito invejoso não. Você pode comprar um carro, me mostrar, eu não fico com inveja não. Comprar uma casa nova, me mostrar, eu não sou esse cara que fica com inveja de você ter as coisas não. Mas tem umas coisas que eu tenho inveja. Rapaz, eu tenho inveja quando a pessoa tem experiência com Deus. Quando a pessoa fala assim para mim, rapaz, mas Deus falou comigo, eu fui lá e perdoei. Eu falei, é mesmo? Aí eu fiquei, miserável, por que não fui eu? Por que Deus não falou assim comigo? Rapaz, Deus está falando comigo demais. Aí eu fico olhando para mim. Deus não está falando comigo desse tanto. Eu quero que Deus fale comigo. Rapaz, eu tenho inveja de experiência com Deus. O camarada fala, nossa, mas Deus está... Esses dias um amigo meu estava conversando comigo, Max, eu estava com um problema com meu filho na escola, e ele estava com um problema na escola. E aí, eu não sabia o que eu fazia, eu estava com vontade de acabar com ele no cacete. Mas aí, sabe o que eu fiz? Eu passei a orar com ele todo dia na porta da escola. Eu ia entregar ele na escola, e comecei a orar com ele todo dia na porta da escola. Eu fui olhando para o cara, mas foi me dando uma inveja. Papai, por que não? No outro dia eu peguei o aço, vem cá, Aleph. Deixa eu orar com você aqui, miserável. E nem está tão ruim assim. Rapaz, nós precisamos compartilhar.
Porque quando você compartilha suas experiências com Deus, Deus transforma a outra vida, mas transforma você também. Quando você compartilha as coisas que Deus te dá, o homem precisa compartilhar as coisas que Deus dá para ele com a esposa. Rapaz, lá em casa, é assim, eu e a Eliane ficando rápido de olho assim, um no outro assim, ó. Será que Deus está falando com ela? Deus está falando com ela. E aí, o que Deus falou com você? Rapaz, quando eu vejo a Eliane lendo muita Bíblia, eu já olho assim, e aí? Vai soltando, vai liberando. Libera. Ela é a mesma coisa que eu. Rapaz, lá em casa é um negócio, é uma briga. Porque quer saber quem é que vai levantar mais cedo para orar. Tem que orar, meu irmão. Homem, rapaz, esse negócio de homem, levantar depois da mulher para orar, meu irmão, não. Ó que a mulher levantar, meu irmão, a casa já tem que estar orada. O altar já tem que estar aceso. O negócio já tem que estar defumado. O trem já tem que estar com os anjos, o Senhor batendo no outro dentro da sua casa. Por quê? Porque, meu irmão, o homem não é feito só para trazer comida para dentro de casa. É feito para trazer a unção de Deus. Amém. O homem, é obrigação do homem. Viu? Trazer a vida de Deus para dentro do seu lar. E da mulher? Da mulher receber essa unção da vida de Deus. Mas também promover vida de Deus dentro do seu lar. Você quer ter a alegria de volta? Deixa Deus se transformar. Se encha do Espírito Santo e compartilhe. Jejue. Se tem faltado alegria, se tem faltado noivo, se tem faltado vinho, é porque é hora de jejuar. E hoje é dia 28 de agosto. Hoje no calendário hebraico começa o mês de Elul. É o último mês do ano hebraico. E é o mês de preparação para o novo ano do judaico. Elul quer dizer o mês da busca, o mês do arrependimento, o mês da volta. E eu quero convidar você. Calhou de nós cairmos nesse dia, hoje, dia 28 de agosto, na virada para o último mês do ano hebraico, judeu. Ah, Max, mas eu não sou judeu, eu sou brasileiro. Eu também, mas o meu Senhor é judeu. E é Deus que muda os tempos, e é Deus que muda as estações. Remove reis e estabelece reis. Dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Eu quero convidar você. É cura que você precisa? Comece a jejuar. É um milagre no seu casamento? Comece a jejuar. É vida, é ressurreição? Comece a jejuar. Busque o Senhor. Deixe o Senhor conquistar a terra do seu coração. Deixe o Senhor se tornar Senhor da sua vida. Não somente um emblema na sua Bíblia. Deixa Jesus se tornar rei, porque foi para isso que ele morreu e ressuscitou. Deixa a sua família ser um lugar de bênção. Deixa a sua família ser um tabernáculo, onde a vida do Senhor se transforme num eterno casamento.
Feche os seus olhos. O noivo ressuscitou. E o maior interessado em permanecer é Ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir a porta, entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Jesus não quer fazer da sua vida um eterno jejum. Jesus quer cear com você. Mas você precisa ouvir Ele batendo. E para ouvir, muitas vezes nós precisamos parar, jejuar e abrir a porta. Oh Espírito Santo de Deus, eu quero, ó Senhor, Espírito Santo, teu vinho novo. Eu quero, ó Senhor, a tua unção. Eu quero em minha vida o teu fogo, tua glória inundando o meu coração. Derrama, ó Senhor, teu vinho novo. Derrama, ó Senhor, o teu poder. Eu quero os teus sinais e maravilhas, tua glória inundando o meu ser. Vinho novo se derrama em odres novos, quebrantado aos teus pés eu quero estar. Vem sarar a minha vida e curar toda ferida. Teu avivamento, ó Pai, vem derramar. Espírito Santo, tu és o vinho novo, que anela ardentemente o meu ser. Espírito Santo, tu és o vinho novo, tua unção eu quero sempre em meu ser. Espírito Santo, tu és o vinho novo, oh Espírito de Deus, que anela ardentemente o meu ser. Espírito Santo, tu és o vinho novo, tua unção eu quero sempre em meu ser. você que está com seu esposo, você que está com a sua esposa, pegue na mão dela e comece a orar. Consagre o seu lar ao Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor. Fala: Senhor, eu preciso da tua cura aí na minha vida. Eu preciso, Senhor Deus, muitas vezes, ó Senhor Deus, eu não quero admitir, mas tem faltado vinho. Mas eu peço ao Senhor, ó Deus, transforma a minha mentalidade, transforma a minha forma, Senhor Deus, a minha estrutura. Senhor Deus, se há necessidade de arrependimento, que haja arrependimento. Se há necessidade de conserto, que haja conserto. Oh Espírito Santo de Deus, hoje nós colocamos, ó Pai, as famílias aqui neste lugar. Nós colocamos, ó Senhor Deus, o nome de Jesus. Traz, Senhor Deus, a vinho novo, cura, transformação, mudança, Senhor Deus, neste lugar, ó Pai, nas famílias deste lugar. Nós oramos pelos nossos jovens, ó Deus, que
Que os nossos jovens, ó Senhor Deus, não sejam tragados pelo mundo, mas sejam jovens, ó Senhor Deus, que conheçam e reconheçam o Senhor. Conheçam, ó Senhor Deus, no nome de Jesus. Oramos pelas nossas crianças, ó Senhor Deus. Guarda-as, ó Deus, guarda-as do maligno, ó Senhor. Oramos, ó Senhor Deus, pelas mulheres, pelos homens, e nós declaramos, ó Senhor Deus, que essa igreja provará do mover do Senhor, ó Pai, nas suas famílias, nos seus lares, nos seus casamentos, nos seus relacionamentos, nos seus noivados. Senhor Deus, nós declaramos, ó Senhor Deus, que aqui crescerá um povo que ama verdadeiramente o Senhor. Porque, Senhor Deus, nós cremos, ó Senhor Deus, na alegria do Senhor sobre nós. Cremos no poder da ressurreição. Cremos, ó Senhor Deus, que o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou para trazer vida nova, vida nova, vida nova. E por isso, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Espírito Santo, Tu és o vinho novo, que anela ardentemente o meu ser. Espírito Santo, Tu és o vinho novo. Amém. Tua unção eu quero sempre em meu ser. Tua unção eu quero sempre em você. Aleluia. Vamos ficar de pé, igreja. Tua unção eu quero sempre em meu ser. Aleluia. Que Deus abençoe a sua casa, viu, meus queridos? Que a graça de Deus esteja sobre o seu lar. Que você seja uma pessoa de Deus. Que você venha receber uma unção nova de Deus sobre a sua vida. E que você busque o Senhor. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida e através da sua vida dentro da sua casa. Amém, igreja? Vamos encerrar cantando novamente essa canção. Que você deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. E você ser sim essa manifestação viva do reino de Deus dentro da sua casa. Eu quero minha vida, o teu fogo, sua glória inundando meu coração. De novo. Eu quero, ó Senhor, teu vinho novo. Eu quero, ó Senhor, a tua unção. Eu quero em minha vida o teu fogo, tua glória inundando meu coração. Derrama, ó Senhor, teu vinho novo. Derrama, ó Senhor, o teu poder. Eu quero os teus sinais e maravilhas. Tua voz inundando meu ser. Vinho novo. Vinho novo se derrama em odres novos, quebrantados aos teus pés eu quero estar. Vem sarar a minha vida e curar toda ferida. Teu avivamento, ó Pai, vem derramar. Espírito Santo, Tu és o vinho novo, que anela ardentemente o meu
o vinho novo. Tua unção eu quero sempre em meu ser. Espírito Santo, tu és o vinho novo que alegra ardentemente o meu ser. Espírito Santo, tu és o vinho novo. Tua unção eu quero sempre em meu ser. Tua unção eu quero sempre em meu ser. Tua unção eu quero sempre em meu ser. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por esta noite. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Pai, para tu nos instruir o caminho o qual nós devemos caminhar e as atitudes que nós devemos ter, Pai, para termos, ó Deus, uma vida abundante, uma família abundante, Pai. É sempre buscar o Senhor. É sempre, Pai, colocarmos, ó Deus, a nossa vida à disposição de sermos, ó Pai, transformados, Senhor. Que a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, através desta reunião, todas as famílias dessa amada igreja possam estar debaixo, ó Deus, da tua bênção. E que os meus irmãos, ó Pai, em nome de Jesus, venham experimentar algo novo dentro dos seus lares. E que eles, ó Pai, possam superabundar cada dia mais, Senhor, na alegria, na comunhão, na edificação e, acima de tudo, nas experiências com o Senhor. É assim que eu oro, Pai, entregando cada família representada aqui em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.